A minissérie Mentiras, original Netflix, é viciante e te conduz de forma automática para os episódios seguintes. Até que, puf, quando você menos espera, você já maratonou essa série. Porém, não me conectei com ela tanto assim e neste vídeo eu te explico o porquê. Esse vídeo ele vai conter spoiler, mas pode ficar tranquilo porque quando chegar nesse momento eu vou avisá-los. Mentiras, minissérie da Netflix, é uma adaptação de uma minissérie inglesa chamada Liar, Rede de Mentiras. E já convido você, se você quiser ficar por dentro dos lançamentos de séries e filmes dramáticos, já se inscreve aqui no canal, porque eu tô sempre trazendo novidades e também não se esqueça de ativar as notificações no sininho. Mentiras contém 6 episódios de aproximadamente 45 minutos, com uma trama envolvente e viciante. Ao assistir, eu senti um clima de novela no ar. Isso porque a série ela mescla um suspense e um drama, só que em algumas partes dessa série a carga dramática foi muito intensa, de forma que a gente percebia que era uma atuação e não que de fato a gente estivesse vendo algo real. Essa pra mim foi uma das problemáticas da série. Porém, isso não se aplica à atriz principal, porque eu gostei muito da atuação dela. Em todos os momentos a gente percebia que ela dava vida à personagem Laura. A gente percebia o quão era verdadeiro quando ela expressava suas emoções, chorando, vivendo momentos de angústias. Porém, alguns outros personagens eu percebi que a atuação ficou um pouco forçada. Até mesmo quando tentavam chorar, a gente percebia que não caía uma gota de lágrimas no rosto da pessoa. Outro ponto é a maneira simplista sobre como os problemas se resolvem e tudo se conecta para poder resolver os conflitos ao final da série. Mas essa é uma opinião subjetiva, porque naquele fim de semana também oferecem vários pontos de virada que tentam resolver os problemas de uma forma bem surreal, e mesmo assim eu gostei muito do filme. Depende muito de como você se conecta com a produção que você está assistindo, porque às vezes você bate de cara com a produção e você não gostou tanto assim. Foi essa sensação que eu tive com essa minissérie Mentiras. E só um alerta, se você tem sensibilidade para ver filmes, séries que abordem esse tema de agressão sexual, eu recomendo você repensar antes de assistir a essa minissérie. De forma geral, a violência aqui fica nas entrelinhas. Não há nada assim de explícito. Mas é bom a gente ficar atento, principalmente se a gente já sofreu algum tipo de abuso, porque pode causar certas memórias desse evento na nossa vida. Laura é uma professora de literatura separada e que está tentando se reestruturar afetivamente nas suas relações amorosas. Ela conhece o Xavier e tem um encontro com ele. O Xavier era pai de um dos seus alunos de classe, o Lucas. Eles marcam um encontro no restaurante, só que no dia seguinte, quando Laura acorda em sua casa, ela tem uma sensação estranha, uma intuição de que ela foi violentada sexualmente pelo médico Xavier. Começa assim então essa saga para despistar se de fato essa intuição é verdadeira ou se é uma mentira. A primeira a saber dessa história é Cata, irmã de Laura. A Laura decide então ir à delegacia e comunica os fatos, até que 2 detetives vão ser responsáveis por investigar esse caso. A questão que pesa pro lado de Laura é que só há a palavra dela, a palavra da vítima. Ela não tem provas mais robustas para comprovar que de fato ela foi violentada. A série, nesse primeiro momento, ela oferece essa carga mais dramática diante de tudo que pode ter acontecido com Laura, e depois, aos poucos, ela vai pulando mais para um tom de suspense, de prender o espectador no sentido de que se aquela história é uma mentira ou é uma verdade. Os primeiros episódios têm por objetivo confundir a mente do espectador, porque o sentimento de Laura parece ser muito verdadeiro. A gente vê a intensidade, a carga emocional quando ela começa a chorar, quando ela se sente angustiada. Então a gente percebe que ela não estaria tramando tudo isso para prejudicar o médico. Mas
ao mesmo tempo, o médico Xavier, ele também demonstra ser uma pessoa educada, uma pessoa que respeita as outras mulheres. E ainda, para favorecer o lado dele, surge uma outra pessoa que teria sido vítima dessas acusações falsas de Laura. Ele diz que a Laura tinha essa conduta de sempre difamar alguém, de sempre caluniar a outra pessoa. Então a gente fica muito confuso. E uma prova que favorece o lado de Laura é que os delegados, eles descobrem que o Xavier não é nenhum médico santinho e eles suspeitam da esposa dele que teria se suicidado. Ele diz que foi uma razão de uma forte depressão, mas até então a gente precisa descobrir se isso é um fato verdadeiro. As mentiras aqui nessa minissérie não giram em torno apenas de Xavier e Laura, e também de outros personagens dessa minissérie. A gente tem uma sensação de que os outros personagens também estão segurando um outro personagem para tentar mostrar essa farsa à sociedade. Cabe a gente entender se eles vão conseguir segurar esse personagem por muito tempo. Eu não assisti a minissérie inglesa, então eu não posso opinar se essa foi melhor ou pior, mas eu senti um tom bem novelesco nessa minissérie. Eu me senti um pouco Avenida Brasil. Eu gosto de novelas, só que eu acho que essa série poderia ter abordado por um outro tom, com um pouco menos de carga dramática e mais realista ao ter abordado esses assuntos. E aqui eu encerro a parte sem spoiler. Se você ainda não assistiu essa série, eu recomendo você pausar o vídeo e depois retornar para a gente poder debater sobre o que aconteceu ao longo da trama. Eu fiquei bem confusa se de fato foi o Xavier que teria cometido essa violência perante a Laura. Porque a Laura afirma que ela esqueceu a porta aberta da sala no encontro. Então eu fiquei pensando, será que de repente não foi uma outra pessoa que entrou e a violentou? Porque ela não conseguia se recordar exatamente o que aconteceu naquela noite, após ela ter ido ao restaurante e ter convidado o Xavier para sua casa enquanto ele estava esperando o táxi. Ela só lembra de ter convidado para tomar um vinho, mas aí ela fica com aquela sensação de que o que aconteceu depois, ela não consegue se lembrar, mas ela tem essa intuição forte de que algo de ruim aconteceu com ela. A questão era a falta de provas, porque ela não conhecia outras mulheres que teriam sofrido algum tipo de agressão por parte do Xavier, não havia nenhuma outra prova mais concreta e só tinha a palavra dela, a palavra da vítima. Eu fiquei bem preocupada do ponto de vista jurídico quando ela o expõe nas redes sociais, porque isso de fato pode contaminar a investigação, pode contaminar os depoimentos das testemunhas, porque imagina, se ela já expôs ali na rede social, ele pode já estar com aquela visão estigmatizada de que ele supostamente teria de fato a violentado, só que não há ainda nenhuma prova concreta. E ela também não se recorda de fato se foi ele. Então é algo muito grave a gente expor uma pessoa assim sem antes ter tido uma condenação, e nem tinha tido a condenação, né? Não tinha tido a investigação do Xavier. Então isso é tanto prejudicial a ele, porque acaba que os tribunais da internet julgam ele e não de fato o juiz, não há de fato uma defesa, porque todo réu tem que ter a sua defesa, então não há essa possibilidade de debater. E também prejudicial para ela, porque ela pode ser taxada como mentirosa, como a gente vai percebendo nos comentários, porque tinha tanto gente a favor a ele, mas também contra ela. Então ela pode sofrer esse tipo de assédio e ainda prejudicar a investigação para de fato saber se foi ele ou não, já que ela não tinha tido nenhuma visão explícita de que foi ele. Outro ponto interessante que eu achei é que sempre no início da série ela está praticando caiaque, ela aparece assim no mar, ofegante, fazendo um esforço enorme, e a gente vai sentindo também um pouco de angústia enquanto ela pratica essa atividade física. Isso indica o quanto ela está corroída por dentro, como ela está se sentindo tensa, ansiosa. A partir do terceiro episódio, a gente já sabe quem está mentindo, é o Xavier. E a gente já vai tendo algumas premissas um pouco antes, porque a gente percebe que em uma conversa com
Alguém, ele tem um flashback de que ele tá colocando alguma substância no vinho de Laura. E também ele sempre tentava pagar uma de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa perfeita, e a gente sempre vai desconfiando quando a pessoa tenta ser perfeita demais. Aí quando eu vi que foi ele de fato, aí eu peguei um ranço dele, eu falei, ai, o cara era um psicopata, pra falar a verdade, né? E é impressionante como ele tinha prazer em obter essas relações através de violência, porque a gente percebe que há algum momento em que ele poderia ter obtido uma relação consensualmente, mas ele faz questão de violar a vítima para obter isso. É um prazer sádico, um prazer violento. Como eu falei, as mentiras não só estão em torno desses dois personagens, mas a gente tem também a mentira que a irmã de Laura esconde, a Cata, porque ela tem um envolvimento com o ex-marido da Laura. Ela teve um caso com ele durante o relacionamento dos dois. E ela nunca tinha contado isso pra Laura e nem tampouco para o marido. Até que o Ivan vai pressionando ela para poder falar a verdade pro marido. Ela não diz, mas a Laura encontra um CD na casa do Ivan em que ele iria entregar a Cata. E esse CD revela tudo. Aí chegou o momento da verdade de que a Cata vai ter que contar tudo o que aconteceu para o marido. Outras mentiras também envolvem o personagem Lucas, porque ele tenta esconder do pai que está tendo um relacionamento com uma menina da sua classe. Ela chega a engravidar também do Lucas, mas realiza esse aborto. Essa menina que engravidou, ela também precisa esconder do pai que estava grávida e ter esse diálogo com o Lucas, até que também vai ser revelado para o pai do Lucas que essa menina estava grávida dele, então foi uma teia de confusões. E o pai do Lucas, o Xavier, ele esconde também um segredo a respeito do suicídio da mãe de Lucas, porque ela se matou em razão dessa relação abusiva entre o Xavier e ela, e não porque ela tinha essa depressão. De fato, eu acho que essa depressão se desencadeou em razão desse relacionamento abusivo. Outro ponto que eu não curti muito foi o fato de o Xavier ter violentado a detetive do caso. Ela está grávida e em um momento ela está dormindo e do nada o Xavier aparece na casa dela porque ela deixou a porta aberta. E aí eu fiquei me questionando, mas como que o Xavier sabia onde ela morava? Então, achei isso meio desnecessário. Acho que era para ter focado na Laura e em outras mulheres. Não tinha necessidade de colocar a detetive ali no meio. E aí, quando ela descobre também, eu achei que a atuação dela foi um pouco forçada. Porque quando ela tá chorando, não vi nenhuma lágrima no rosto da atriz. Então, acho que ela poderia ter colocado mais emoção ali, ter chorado como a Laura, né? A Laura colocou muito mais carga de emoção em tudo o que aconteceu. Não achei uma série grandiosa. Acho que se você não tiver uma outra série que esteja na sua lista e você esteja com tédio, que é uma série para passar o tempo com uma pitada de suspense e drama, vale a pena sim você assistir essa série, mas se não, vale a pena você pular e assistir outras séries mais legais. E aí, já assistiu essa série? Deixa aqui nos comentários se você gostou, porque lembrando, essas são apenas as minhas humildes opiniões, então sintam-se à vontade para deixar aqui o que vocês acharam, estar compartilhando com outras pessoas, e eu vou ficar bem feliz em saber o que você achou da série Mentiras. A gente se vê no próximo vídeo.